E aí, pessoal da Loteca 1071, acumulada, 8 jogos no sábado, 6 no domingo, com os 10 times da Série A aí disputando, 3 jogos da Série B e um jogo da Copa do Mundo Feminino. Após essa rodada aqui, temos 13 times brasileiros disputando aí a Libertadores e a Sul-Americana, no jogo de ida no mata-mata das oitavas. Então bora lá, jogo 1, Atlético Mineiro e Flamengo. O Atlético Mineiro é o 13º colocado, 5 vitórias, 6 empates, 5 derrotas. Jogando em Belo Horizonte são 2 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Com certeza uma campanha abaixo do esperado em casa, né? Os últimos 7 jogos foram 4 empates e 3 derrotas. Para complicar um pouquinho, na quarta-feira que vem encara o Palmeiras pela Libertadores. E não vem jogando muito bem o Atlético Mineiro. Pega o Flamengo, 3º colocado, 8 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. Como visitantes são 3 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Tem um dos melhores ataques da Série A. Está a 5 jogos sem perder. E só que só vai jogar fora na quinta-feira, recebe o Olímpia pela Libertadores. Então tem um pouquinho a mais de tempo com o Atlético Mineiro. E só que é outro aqui que tá voltando a jogar com vontade, né? Tem melhorado bastante o Flamengo aqui. Se o Atlético Mineiro poupar 1 ou 2 jogadores aí, eu acho que o Flamengo ganha fácil esse jogo aqui, tá? Não descartando aqui uma vitória do Atlético Mineiro, de jeito nenhum, tá? Mas eu acho que o Flamengo aqui é um pouquinho melhor. Acho que garante aqui pelo menos um empate. Eu tô indo aqui de duplo, tá? 8 cartões da coluna do meio e 8 cartões da coluna 2. Jogo 2, França e Brasil. A segunda rodada da Copa do Mundo. A França estreou com 0-0 contra a Jamaica. Eu vi o jogo, tá? Jogou até bem a França, jogou um pouquinho melhor que a Jamaica aqui, só que eu achei que o Brasil jogou bem melhor, tá? O Brasil fez uma ótima estreia contra o Panamá, vi os 2 jogos, tanto da França quanto do Brasil. Achei que o Brasil, se jogar com a vontade que jogou contra o Panamá mesmo, não querendo comparar o Panamá com a França, mas eu acho o elenco do Brasil bem melhor. Eu acho que ganha fácil. Eu tô indo seco no jogo 2. Garantindo aqui o pontinho vermelho ali, uma possibilidade de um pequeno empate, tá? Mas eu vou seco. Não dá para assistir jogo do Brasil e torcer contra para ganhar na loteca, né? Jogo 3, Fluminense e Santos. O Fluminense é o 7º colocado, 4 vitórias, 4 empates, 5 derrotas. No Rio ainda não perdeu, são 5 vitórias, 3 empates. Na terça-feira vai encarar o Argentino Júnior na Argentina, ou seja, joga sábado e na terça-feira joga Libertadores. Pega o Santos, 14º colocado, 4 vitórias, 5 empates, 7 derrotas. Fora da praia, lá fora de Santos, é péssimo, tem 1 vitória, 1 empate, 5 derrotas. Deixou escapar uma vitória importante contra o Botafogo, ganhando de 2-0, em 2 minutos tomou 2 gols e quase tomou o terceiro. Se o Fluminense poupar aqui uns 2, 3 jogadores aqui, eu acho que tá, como eu falei na outra rodada, tá na hora do Santos ganhar um jogo, tá? Achei que era aquele, botei maior fé. Mas ainda joguei no empate lá, fiz meu pontinho com o Santos Botafogo, mas não resolveu muito. E eu vou acreditar no Santos de novo, porque eu acredito que o Fluminense vai poupar algum jogador. E aí eu acho que o Santos pode tirar proveito disso aqui. Eu tô indo de um duplo fixo nos 16 cartões do jogo 3, empate e Santos. Não descartando também a pequena possibilidade do Fluminense ganhar, né? Fluminense é Fluminense. Jogo 4, Inter e Cuiabá. O Internacional é o 10º colocado, fraca campanha também, são 6 vitórias, 5 empates, 5 derrotas. No Beira-Rio joga bem, 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E na terça-feira joga na Argentina contra o River. Pega o Cuiabá, 12º colocado, 6 vitórias, 4 empates, 6 derrotas. Longe do Mato Grosso são 4 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. Venceu os 2 últimos jogos. Com certeza vai jogar para empatar esse jogo aqui contra o Internacional, que seria uma vitória para o Cuiabá, ia ficar longinho ali da zona de rebaixamento. Mesmo sabendo que se vencer aqui pode até passar o Internacional, mas não vai jogar para ganhar o Internacional, não tem time para encarar o Internacional. Eu vou seco aqui, mesmo Internacional poupando 1 ou 2 jogadores aqui, deve ser o que todo mundo vai fazer, que está disputando fora. Mas eu acho que o Internacional no Beira-Rio é bem forte, acho que pode ganhar esse jogo aqui também, eu vou seco. Jogo 5, Avaí e Guarani.
O Avaí é o 18º na Série B, 4 vitórias, 5 empates, 9 derrotas. Jogando em Floripa são 2 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. Tem o segundo pior ataque da Série B, só fez 12 gols e tá brigando aí para não cair. O Guarani é o 6º colocado, 9 vitórias, 5 empates, 5 derrotas. Fora de Campinas são 2 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. Tá brigando para voltar para A. Seria um sonho aqui ver o Guarani do tempo do Careca, Zenon voltar para a Série A, seria bem legal. Mas e na primeira rodada em Campinas, o Guarani fez 4-1 no Avaí. É jogo complicado esse aqui, tá? É um jogo para triplo. O Avaí tem grande chance, mas eu vou ficar com o Guarani, viu? Torcer pro Guarani subir para A. Vou de empate e Guarani. 8 cartõezinhos no empate, 8 cartõezinhos na coluna 2. Jogo 6, Atlético Paranaense e Cruzeiro. O Atlético Paranaense é o 5º colocado, 8 vitórias, 2 empates, 6 derrotas. Jogando no frio em Curitiba são 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Fez gol em todos os jogos em casa. Só que na terça-feira também vai ter que ir até a Bolívia encarar o Bolívar. Pega o Cruzeiro, 11º colocado, 6 vitórias, 4 empates, 6 derrotas. Fora de casa são 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota. É aquele time que se fizer um gol, não leva, se retranca, tá? E se levar também não faz. O placar do Cruzeiro aqui faz 1-0 ou perde de 1-0. Eu vou ficar aqui com o time da casa, tá? Eu vou ficar aqui com o Atlético Paranaense para garantir, eu vou garantir o empate aqui, já que o Cruzeiro não é muito de empatar. Então aqui eu vou 8 não, vou jogar 16 cartões aqui, um duplo, tá? Coluna 1 e coluna do meio. Jogo 7, Corinthians e Vasco. Corinthians 15º colocado, 4 vitórias, 4 empates, 7 derrotas. Jogando na Arena são 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota. É o 2º pior ataque da Série A. E na terça-feira recebe o New Old Boys. Complicado, Corinthians. Pega o Vasco, lanterna da Série A, 2 vitórias, 3 empates, 10 derrotas. Fora do Rio de Janeiro é 1 vitória, 2 empates, 4 derrotas. É o pior ataque, ou seja, aqui a gente tem o segundo pior ataque e o pior ataque. Ou seja, vai ser difícil sair um gol nesse jogo aqui, hein? Mas aqui o fator casa, Arena, Corinthians aqui tem tudo para ganhar esse jogo, tá? O Luxemburgo já falou que não vai poupar jogador, mesmo tendo jogo importante o Corinthians, né? Eu vou ficar aqui com o Corinthians, tá? 16 cartões, tudo na coluna 1 aqui, Corinthians. Jogo 8, Fortaleza e Bragantino. O Fortaleza é o 9º colocado, 6 vitórias, 5 empates, 5 derrotas. No Ceará vai bem, 4 vitórias, 3 empates, 1 derrota. Perdeu os 2 últimos. E na terça-feira enfrenta o Libertad do Paraguai. Pega o Bragantino, 8º colocado, 6 vitórias, 7 empates, 3 derrotas. Como visitante, só 1 vitória, foram 4 empates e 2 derrotas. Mas só joga na quinta-feira pela Sul-Americana contra o América de Minas. Então aqui, como o Fortaleza aqui tem um joguinho na terça-feira, deve estar poupando alguém também. E o Bragantino só vai jogar na quinta, e pela campanha são bem equilibrados, vou arriscar aqui, tá, pessoal? Não é jogo para o Bragantino, acho que o Fortaleza e o empate seriam mais aconselhável, mas eu vou de Bragantino aqui, tá? Eu vou seco no Bragantino no jogo 8, 16 cartões. Jogo 9, São Paulo e Bahia. São Paulo melhorando, jogando bem a cada jogo, agora com a volta do Pato, sempre gostei bastante de ver o Pato jogar. É o 6º colocado, 7 vitórias, 4 empates, 5 derrotas. Jogando no Morumbi vai muito bem, são 7 vitórias e 1 derrota. Em casa tem a 2ª melhor campanha, só fica atrás do líder Botafogo. Só que na quinta-feira vai até a Argentina enfrentar o São Lourenço. Pega o Bahia, está na zona do rebaixamento, é o 17º. 3 vitórias, 5 empates, 8 derrotas. Fora do calor de Salvador são 1 vitória, 2 empates, 5 derrotas. Fora de casa ainda não conseguiu fazer mais de 1 gol. Joguinho difícil também, né, para São Paulo.
Mas é como São Paulo aqui tem o jogo na Argentina, eu vou ficar aqui com o São Paulo em empate. 8 cartõezinhos na coluna 1 e 8 cartõezinhos na coluna do meio. Não acredito que o Bahia ganhe esse jogo aqui, não. Desculpa, tá? Vamos lá, jogo 10, Novo Horizontino e Vila Nova. Um dos melhores jogos aqui, hein? O Novo Horizontino é vice-líder da B, 11 vitórias, 3 empates, 5 derrotas. Em casa são 5 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Sonhando com a A também o Novo Horizontino. Começa o retorno encarando o terceiro do campeonato. O Vila Nova, que é o terceiro colocado, 10 vitórias, 5 empates, 4 derrotas. Como visitantes são 4 vitórias, 2 empates, 4 derrotas. Um jogo muito equilibrado aqui, é o vice-líder contra o terceiro. No primeiro turno, o Vila Nova recebeu o Novo Horizontino e ganhou de 2-1. Eu acho aqui que o Novo Horizontino tem que devolver esse placar aqui também, viu? Então aqui no jogo 10, eu tô indo aqui de 8 cartões na coluna 1 e 8 cartõezinhos na coluna do meio. Não acredito na vitória do Vila Nova, não. Jogo 11, América e Palmeiras. O América é o penúltimo da Série A, 2 vitórias, 4 empates, 9 derrotas. Jogando em Minas, são 2 vitórias, 1 empate, 4 derrotas. Tem a pior defesa, levou 33 gols. Só em um jogo não levou gol. Para piorar, na quinta-feira, recebe o Bragantino pela Sul-Americana. Ou seja, tem a tendência de poupar alguém para esse jogo contra o Palmeiras. O Palmeiras é o quarto colocado, 7 vitórias, 7 empates, 2 derrotas. Fora de São Paulo, são 2 vitórias, 5 empates e 1 derrota. Tem o melhor ataque do campeonato junto com mais 2 times. E na quarta-feira, melhor ataque, né? E na quarta-feira, já fica em Minas, né? Vai encarar o Atlético Mineiro pela Libertadores. Mesmo com os reservas, se o Palmeiras poupar o elenco, tem muito mais time que o América hoje, né? Eu vou de Palmeiras seco aqui no jogo 11. Não descartando aqui, se o Palmeiras poupar alguém, a possibilidade de um empate. Que já seria uma meia zebra, né? Jogo 12, Botafogo e Curitiba. O Botafogo, líder isolado, né? Arrancou um empate fenomenal contra o Santos. Estavam assistindo esse jogo aqui, foi para cima. Quase ganhou o jogo virada na Vila Belmiro. Bom, vamos lá, Botafogo tem 13 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Jogando no Rio são 8 jogos e 8 vitórias. Outro aqui com o melhor ataque, como mandante tem média de 2 gols por jogo. Na quarta-feira recebe o Guarani do Paraguai pela Sul-Americana. Não vejo com que se preocupar com esse Guarani não no primeiro jogo. Pega o Curitiba, o Botafogo. O Curitiba é o 18º colocado, 3 vitórias, 5 empates, 8 derrotas. Fora do fio de Curitiba é 1 vitória, 2 empates, 5 derrotas. Tem melhorado nas últimas rodadas o Curitiba, tá? Como visitante tem média de quase 3 gols sofridos, tá? Tem melhorado em casa, tá? Fora de casa continua ruim. Por jogo aí tem sofrido 3 gols, é muita coisa, tá? E o Botafogo no Rio de Janeiro, eu tô imaginando o estádio cheio demais. Mas se poupar alguém aqui, eu já senti no jogo do Botafogo contra o Santos, o time do Botafogo cansou. Você viu que já estão bem cansados já estamos chegando no meio do ano. Senti que faltou fôlego pro Botafogo, mesmo com toda a vontade que eles tiveram aqui. E eu acho aqui que o Curitiba pode até acabar aproveitando isso aqui, tirando um empate. Se tiver um empatezinho aqui, eu acho que já é meia zebra já do jogo 12, tá? Botafogo totalmente favorito, mas eu vou aqui de 8 cartõezinhos no Botafogo e 8 no empate. Jogo 13, Ponte Preta e Vitória. A Ponte é a 13ª colocada, 5 vitórias, 7 empates, 7 derrotas. Jogando em Campinas, são 3 vitórias, 5 empates, 2 derrotas. É o pior ataque da Série B, tem 10 gols. Em 19 jogos, só em 9 jogos conseguiu fazer um gol, passou 10 jogos em branco. Em casa tem feito aí a média de 1 gol ou nenhum gol. Pega o Vitória, líder da Série B, 12 vitórias, 1 empate, 6 derrotas. Fora de casa também vai bem, são 5 vitórias, 1 empate, 4 derrotas.
tem o melhor ataque da Série B, tem média de 2 gols por jogo. Na primeira rodada, o Vitória fez 3-0 na Ponte. Não descarta aqui uma possibilidade da Ponte Preta vencer pelo fator casa, tem um pontinho vermelho ali, mas eu vou de empate e vitória. 8 cartõezinhos no empate, 8 cartõezinhos no vitória. Jogo 14, Goiás e Grêmio. Goiás é o 13º colocado, é o primeiro fora da zona de rebaixamento, tem 4 vitórias, 3 empates, 9 derrotas. Em Goiânia são 2 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Tem a terceira pior defesa da Série A. Para piorar um pouquinho para o Goiás, na quarta-feira vai ter que ir até a Argentina enfrentar o Estudiantes. E pega o Grêmio, vice-líder do Brasileirão, 9 vitórias, 2 empates, 4 derrotas. Jogando fora do frio gaúcho, tem 3 vitórias, 3 derrotas, nenhum empate. Pode ser esse aqui o empatezinho do Grêmio, hein? Talvez se o Grêmio poupar alguém aqui, fica de empate. Se o Grêmio não poupar ninguém e o Goiás poupar algum aqui para ir para a Argentina, acho que o Grêmio pode ganhar. Mas eu vou garantir aqui porque o Grêmio não joga bem fora de casa, tá? O Grêmio em casa ganha bem, joga bem, mas fora de casa o Grêmio está devendo alguma coisa. Então aqui eu vou de empate e Grêmio. Tá bom, pessoal? Tá aí meu jogo, não deu tempo de jogar ainda, fazer a postagem, mas o mais importante aqui, o jogo tem que ser feito até sexta-feira. O primeiro jogo da Loteca aqui é o jogo 2, França e Brasil, é sábado às 7 horas da manhã, tá bom? Boa sorte para todo mundo aí então.